Estados Unidos, 1934. No verão desse ano, o homem apareceu no TSRI, um instituto de pesquisa sobre doenças nos Estados Unidos, dizendo que conseguiu construir uma coisa inovadora. Ele havia curado o câncer terminal de 16 pessoas, onde 14 conseguiram se recuperar em apenas 3 meses, e as outras 2 em 6 meses. Muito se comentava sobre esse brilhante científico, o nome dele, Royal Raymond Rife, que criou um aparelho chamado Beam Ray Machine, e segundo Raymond, disse que conseguia curar tanto o câncer como também outras doenças. O funcionamento desse equipamento era composta por usar frequências indutivas, na qual a mesma vibrava a uma frequência perfeita, ou conhecida como MOR, ressonância oscilatória mortais, para destruir o patógeno, ou seja, do causador do tumor ou doença, e que mais de 75% dos organismos que o equipamento Rife conseguiu observar foi com o microscópio universal, que também foi criado pelo gênio da medicina, pelo próprio Raymond, na qual usou um novo método para dobrar a luz do que ópticas normais usadas em microscópios comuns. Capaz de poder ver micro-organismos com luz ultravioleta, um verdadeiro gênio na época. Já que Raymond conseguiu criar um poderoso microscópio capaz de ver os famosos vírus, que na época era impossível de ser visto, e além do mais conseguir construir uma máquina para que seja usada com frequências exatas para matar esse vírus. Todas essas conquistas fez com que Raymond Rife seja indicado para o Prêmio Nobel Alternativo, destacando-se em microbiologia, mecânica, eletrônica, um gênio completo. Mais tarde, um grande empresário chamado Henry Tinken, dono do Tinken Roller Burning, uma empresa de construção de rolamentos, acabou se tornando patrocinador de Raymond, e assim investindo para que Raymond continue suas pesquisas sem problemas, e com isso, acabou reduzindo os custos de produção, ganhando seu próprio laboratório. Em 1940, o Dr. Arthur Yale, muito respeitado na medicina na época, anunciou oficialmente que Raymond Rife tinha descoberto simplesmente a cura do câncer, de um modo único e eficaz, surpreendendo então toda a medicina, e que já iria acabar com a doença, que é a segunda maior causa da morte em todo o mundo. Mas para nossa sorte, o Dr. Arthur apenas deixou claro essa situação, e que infelizmente, essa grande descoberta deveria passar por outros órgãos que controlam a medicina. Qualquer cura do câncer que não seja dependente de drogas, tratamentos ou cirurgias, desafiava o padrão da medicina, já que o tratamento era apoiado por meios de cirurgias, radiação perigosa, remédios fortes e com grandes efeitos colaterais, e infelizmente grandes médicos e empresas acabaram ficando contra Raymond. Ninguém aceitava que apenas um feixe de luz seria capaz de curar qualquer doença, e a partir daí começaram os ataques. Em 1936, Raymond tinha 3 sócios para pesquisas e produção do equipamento Beam Ray Machine, e conseguiram distribuir alguns equipamentos para clínicos e médicos. Mas então apareceu um médico muito rico chamado Maurice Fishbein, que estava obcecado em conseguir essa tecnologia. Então subornou um dos sócios de Raymond pagando $10.000, que na época era muito dinheiro, para que ele abrisse um processo contra Raymond, e acabou conseguindo. Abalado pela traição e pelos momentos difíceis, Raymond começou a se envolver com bebidas alcoólicas. O Dr. Morris, que subornou um dos sócios de Raymond, não conseguiu continuar com o projeto Rife, então decidiu abrir um processo para proibir os médicos e clínicos de usar essa tecnologia, e que também seriam confiscados. Existia um pequeno grupo de médicos que se negava a entregar esse equipamento, já que era muito útil e estava salvando muitas pessoas. Eles eram defendidos por um grande médico chamado Dr. Milbank Johnson, mas infelizmente acabou morrendo misteriosamente. E por coincidência, antes de anunciar publicamente o sucesso desse equipamento. Muitos dizem que foi envenenado, mas depois de sua morte, os equipamentos foram confiscados, toda pesquisa e laboratório foram destruídos, os médicos que resistiram foram incriminados. Por volta de 1960, Raymond conheceu um engenheiro que o incentivou a continuar com o projeto, e começaram a construir novamente. Já quase começando a distribuir para clínicos e médicos, foram confiscados pela FDA, nada mais que a Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.
que deu um fim no Projeto Rife. Novamente, Raymond estava derrotado e, para piorar, sua esposa acabou morrendo no mesmo ano. Não sabia o que fazer, e em 1961 acabou fugindo para o México e começou a consumir mais e mais bebidas alcoólicas. Derrotado e sem entender por que censuraram seu equipamento, que estava ajudando muitas pessoas, infelizmente, em 1971, Royal Raymond Rife, com 83 anos, acabou falecendo. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos. Por mais que pessoas boas tentem ajudar outras, sempre serão julgados por interesses maiores, como foi no caso da invenção de Raymond. Até o momento, continuamos tendo os tratamentos padrões contra o câncer ou qualquer outra doença grave com remédios, terapias e tratamentos caros, que geram muito dinheiro tanto para empresas farmacêuticas como a própria medicina em geral. Infelizmente, Raymond foi mais um gênio esquecido e censurado pelos grandes líderes mundiais.